Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eu já estou aqui com ele, um cara que não nasceu num berço japonês, um cara que desde cedo se mostrou muito próximo dessa cultura e que vai conversar com a gente sobre a aquisição de uma segunda língua, especialmente uma língua difícil como o japonês, e outros temas da vida, porque a vida passa por nós trazendo experiências e sabe quem aproveita essas experiências para crescer. Ele é um exemplo disso. Rafael Melzer Vieira. Obrigada! Oi, Marisa. Você veio! Obrigado. Eu vim. Você lembra como você me conheceu? Muito bem. Vamos contar dessa noite Vamos. maluca? Vamos. Conta. Então, a minha tia é sua amiga. E aí ela um belo dia falou que queria ir no karaokê, né? E aí a gente andando lá pela Liberdade, procurando um karaokê, encontramos. E aí a gente foi. E eu lembro que lá dentro canta uma música aqui, canta uma música ali, a gente sentou um do lado do outro e começou a conversar. Gente, foi uma E aí, identificação, né? Eu adorei E você. conversamos por horas, né? Por horas. Por horas. Como eu sou muito amiga da sua tia, beijo, Débora, eu acho Beijo, que tia. o sangue aí pegou, né? É tudo bom na gente, Foi. né? Foi Mas maravilhoso. deixa eu te receber propriamente, apropriadamente. Konnichiwa. Konnichiwa. E você fala japonês fluentemente, ensina português para japoneses no Brasil. E Também. ensina japonês para quem quer, por alguma razão que a gente não sabe explicar, aprender japonês. Isso, exatamente. É a minha profissão. E você não nasceu num berço japonês e nem teve nenhuma Nada. influência. Como é que foi isso? Desde quando você lembra que você gosta de japonês? Então, desde pequeno, eu assistia desenho japonês. O meu pai, ele gosta de seriados japoneses, uns antigos. E de vez em quando eu via ele assistindo, ele colocava uma música daquele seriado. Tipo o quê? era- Godzilla? Não, Godzilla Ultraman. é japonês. Ultraman, ah, Sabe o claro, Ultraman? claro. Ultraman, Jiraiya, esses daí. Jiraiya, Jiban, vai proteger contra o mal. Agora você em Esse japonês. mesmo. Ah, o Jiraiya eu já não sei. Quem gosta é meu pai. Mano, tá bom. Quem gosta é ele. Ah. Mas eu ouvi aquelas músicas. Então, se colocar a música do Jiraiya, eu sei que é. Mas nunca assisti. Essa parte eu não tinha muito interesse. Eu via ele assistindo, mas eu não tinha o interesse de correr atrás. Ah, deixa eu assistir também. Mas tinha esse contato. Alguns desenhos japoneses, mas eu assistia tudo dublado. Então, com o idioma mesmo, não tinha tanto contato. Aí o tempo foi passando, cheguei no ensino médio. Quando eu cheguei no ensino médio, meu ensino médio eu fiz ali na região da Saúde, Tá. aqui em São Paulo. E ali tem uma certa colônia japonesa. Tem alguns. Então, na escola que eu tava, tinha bastante descendente de Entendi. japonês. Aí fiz amizade, né? E... Yonsei, não sei, já sei. Isso, exatamente. Como é que é? Fala Não, correto. então, porque vai pelos números, né? Os descendentes, as Aham. gerações. Então, aí vai indo, né? O que nasceu lá, eles chamam de Issei. Aham. Aí o filho é o Nisei. O neto é o Sansei. Sansei. O bisneto é o Yonsei. E assim por Entendi. diante. Então você conhecia um monte de Yonsei ou de Sensei. Na verdade, eu conheci uma menina na minha sala, na minha turma. E ela é Nisei. Ela é filha de um japonês. E a gente fez amizade. E aí eu vi ela falando com o pai dela, escrevendo coisa em japonês. E eu olhei e falei, nossa, que língua curiosa. Falei, engraçada. Diferente de tudo que eu já tinha visto na vida. E aí perguntei pra ela. Falei assim, como que faria pra aprender? E Aham. eu perguntava, eu tinha muita curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa, então aí eu perguntava muito pra ela. Falava assim, como que fala tal coisa? Como que fala tal coisa? Como que fala tal coisa? Aí chegou uma hora que ela falou assim, por que você não aprende? Ficou de Ai, saco cheio de você. Esse cara aí perguntando toda hora. Aí, por incrível que pareça, ironia do destino, a mãe dela trabalhava na secretaria de um lugar que tem aulas de japonês. E ela falou isso, ela falou, minha mãe trabalha lá, porque você não vai ver sobre os cursos e começa a aprender. Mas você já tinha tido contato assim com inglês na Com escola? inglês, sim, Então, espanhol. Espanhol. Então não é que, sabe, por causa da amiga, é que realmente tinha ali uma coisa que te chamou muito a atenção. Sim,
Não é que eu tinha, assim, curiosidade por idiomas no geral. É. Foi o japonês em si. E aí fui nesse lugar, conversei lá, fiz uma entrevistinha assim, queriam saber o porquê, né? Que eu queria fazer o curso. Aí comecei. E foi assim, amor à primeira vista, sabe? Falei, gente, é muito divertido aprender, adorei, queria saber mais e mais e mais. Então a gente recebia a apostila, eu já ficava folheando a apostila inteira, falando, gente, quando será que eu vou aprender isso aqui? Em quanto tempo você começou a conseguir se comunicar em japonês? Desde que da primeira aula desse curso? Acho que uns 2 anos depois eu já conseguia entender algumas coisinhas. E você tinha quantos anos? Eu comecei com 14. 14 para 15. Hoje eu tenho 29. Então já faz um tempo. Mas o aprendizado dizem que até 4, 5 anos é perfeito, assim, né? Pra você ter uma imersão na língua. Mas com Sim. 14, 15 também, acho que Eu acho que facilita. Hoje em dia, por exemplo, eu me aventuro no Duolingo, porque hoje em dia o Duolingo é super popular, no alemão, que é o que eu tenho Sprichst du descendência. Deutsch? Ah, lógico, Ein Melzer. ein bisschen. Ein bisschen. Ein Ja. bisschen. Mas não muito. Tá. Eu não conseguiria ter uma conversa. E Mas dá pra aí, pedir um café. um café eu conseguiria. Pede. Tá, eu peço. Pede. Ein Kaffee, bitte. Bitte. Ja, das ist sehr schön. Ich Mas möchte é einen muito- Kaffee. Mas é muito ruim esse meu alemão. É muito ruim, muito ruim. Eu também não falo nada, gente. Tô Ai, aqui meu. fazendo mó texto pra você. Mas não, falar, mas foi falo super nada. bem, super bem. Isso Mas aqui é hoje, fraude. com 29, eu acho mais difícil de começar a aprender um idioma. O alemão eu faço há 1 ano no Duolingo, já consegui lá Estrelinha. as sequências lá, né? A ofensiva. Mas eu não conseguiria ter, assim, uma conversa lá, viajar e sair falando. Eu conseguiria pedir um café, pedir desculpa, agradecer e olhe lá. Mas, quando eu tinha 14, 15, em 1 ano de estudo, eu acho que eu peguei bastante. Então, claro, quanto mais novo, eu acho que facilita. E aí, lógico, com todo idioma, vem uma cultura toda por trás, né? Vem. Porque o idioma, ele é o símbolo cultural. Você ia muito a restaurantes japoneses. Antes não, só depois. Aí Então, depois, isso é muito interessante. Antes eu não tinha muito contato com comida japonesa. Mas aí depois, sim, aí vem toda a cultura. Então, antes eu assistia algumas coisas, né, do Japão. Mangá, por exemplo. Fala mangá? Mangá, isso, mangá, eu lia alguns, mas não muito. Aí depois eu comecei a ter mais contato, assistir os animes, que são os desenhos, ler mangá. Eu falava anime, sabia? Galera, não é anime, é anime, tá? É anime. É anime que A fala, pronúncia não pague correta mico. é anime. É. E os mangás, comecei a ler, comecei a ter mais contato com a cultura, frequentar a Liberdade, que antes de começar a estudar japonês eu nunca tinha ido. E eles pra deviam achar muito Liberdade. louco, né? Chega lá um gaidin olhando... Ah, não pode falar Inclusive, gaidin. tem que tomar cuidado Vamos com essa falar palavra. disso, conta esse Vamos assunto. falar. Porque é uma palavra que às vezes a gente ouve. O pessoal falando gaidin, que é o estrangeiro. Só que ela tem um tom meio pejorativo, essa palavra. Ela desmerece o outro, né? É como se fosse o forasteiro. Entendi. Ao pé da letra é uma pessoa de fora. Eu já sei onde usam isso. Onde? Quando vai entrar um ocidental na família e aí o cara fala, aquele gaidin, não quero. Tem uma carga assim É, uma carga de... pesada. Então tem que falar como? A palavra mais correta seria gai kokujin. Gai cocodin. Gai Que é um gaidin cocodin. com cocô. Não? Esse coco, na verdade, que tem no meio, indica país. Então é uma pessoa de um país de fora. Então já fica um pouquinho mais bonitinho, assim, de falar. Porque o gaidin é só a pessoa de fora. Entendi. O forasteiro. Que tá invadindo, sabe? Aham. Carrega um pouco isso. Mas a Então, coisa ficou tão séria que no fim você foi fazer faculdade disso. Você foi pra USP estudar. Sim, porque quando eu comecei esse curso, a minha primeira professora lá no curso, ela estava ainda no curso de letras japonês. E aí eu descobri isso. Ela se apresentou na primeira aula pra gente e falou: "Ah, então eu tô cursando letras japonês". E aí na hora deu aquele estalinho, eu fiquei: "Nossa, que curso é esse?". Já tinha ouvido falar de letras, mas letras também. japonês eu não sabia. É uma habilitação É uma dentro habilitação. de letra, você pode escolher várias Isso, línguas. várias Aham. línguas. E aí lá na USP, na época, 2009, era aqui na capital o único lugar que tinha.
E aí, quando ela falou, eu falei, gente, que interessante. Aí fui correr atrás. Conforme eu ia estudando, eu perguntava pra ela, como que é o curso, né? Como que faz pra entrar? Tem que estudar um monte, porque ainda é Estudar USP, né? Apesar de ser muito. letras, ainda é USP. Exatamente. Porque letras tinha muita vaga, né? Ah, é? Tinha bastante vaga na época, agora eu não sei quantas vagas que tem. E me fala uma coisa, para você entrar em japonês, tem um pré-requisito, né? Não é qualquer... Eu vou lá, passo em letras com japonês, não tem uma prova de proficiência, alguma coisa assim? Para entrar no curso, não. Existe a prova de proficiência de língua japonesa, que inclusive é muito difícil. Você passou? Eu consegui, finalmente. Finalmente, depois de muito tempo. É um desafio muito grande. Mas na letras, você entra. O primeiro desafio é a FUVEST. Então faz a FUVEST, todo aquele drama. Ficar esperando para sair o resultado. Aí entrei. Aí quando você entra lá, você tem 1 ano, todo mundo junto. Todos os alunos de letras, todos juntos no primeiro ano. E aí tem que tirar notas boas, porque vai fazer um ranqueamento dos alunos. Escolhe quem tá mais em cima, pode escolher. Isso, vai escolhendo Meu por Deus. ordem. Então, se você não tem uma nota boa e tá lá embaixo, qual é o risco da galera que tá em cima escolher todo mundo? Você perde a sua Mas vaga. amor, quem que ia querer japonês, né? Cá entre Sim. nós. Não, o japonês não é nada concorrido. Na época, pelo menos, que eu fazia, Né? é só os otaku, O que é otaku? os fãs de anime. Ah, Tudo bem que em japonês mesmo essa palavra tem outro sentido. Aqui no Brasil que a galera fala otaku, conhece os os otakus fãs de Pikachu, né, do Pokémon, do são o quê? Pokémon podem ser Eu otakus. sou otaku de Pokémon. Sim, porque no japonês, só pra comentar rapidinho, fazer um adendo. O otaku mesmo, a palavra japonesa otaku, significa uma pessoa que ela é viciada em determinada coisa. Então você pode ser um otaku de viagens. Entendi. Um Adoro aficionado, então. Eu adoro viajar, quero viajar pra 1000 países. Entendi. Você é um otaku de viagem, né? Você pode ser um otaku de culinária. Mas aqui no Brasil virou os aficionados pela cultura japonesa, por anime, mangá, né? E aí, lá no curso de letras, 90% tudo otaku. Eu incluso. Eu incluso. Aí consegui entrar no curso, passei no ranqueamento, entrei no curso e me apaixonei, mais ainda, né? Você sabe que você não é o único, né? Você sabe disso? É? É. O único ocidental louco por coisas orientais. Ah, tem vários. Não, mas Lá a ponto de tudo, assim, eu conheço um cara, Ah, é muito louco também. Tem que ter alguma coisa de espiritualidade no meio. Manja, assim, que em outra vida você foi? sim, eu super Porque- acredito nisso. Não é possível, né? Eu Um super cara acredito. nasceu, é o filho da minha amiga Eliana, Ricardo, beijo pra você. Meu, desde que eu conheço o cara, ele gostava de japonês, ele gostava de meninas japonesas, né? Tanto que se casou com uma japonesa, tem uma filhinha japonesa que é a coisa mais fofa da vida. E assim, também não tinha muita imersão. Imagina, ele fazia taiko, Uhum, o tambor, o tambor, né? taiko. Então, assim, um cara totalmente ocidental, mas que gostava muito e gosta muito da cultura japonesa a ponto de tudo na vida dele ser sobre isso. Mas eu acredito muito em espiritualidade. Então eu acho que há pessoas que não acreditam, mas eu acredito. Eu acho que tem isso de vida passada. De alguma maneira, aquilo, né? É porque é uma conexão muito inexplicável mesmo, né? Como pode? Uma pessoa que é criada num meio ali que não tem nada e do nada se apaixona e fica encantada. É. E você se relaciona com pessoas japonesas? Já tive um rolo. Um rolo? Um rolo. Mas não tenho nada assim que eu falo, não, precisa ser. Tá, Eu então acho não que precisa também- ser. Não, É não. um pouco exagerado também aí, né? É. Fica parecendo que é fetiche, essas coisas. Né? Entendi. Tá, então os ocidentais têm aí chance com Tem, você. tem chances. E tem tá chances. solteiro esse coração? Por É um enquanto coração? estou. Ai, que bom. Então todo mundo já fica sabendo. Já tive um casamento, já cheguei Sério? já Casou? já cheguei, mas já encerrou. E tá tudo bem. E tá tudo bem, foi super tranquilo, né? Claro, nenhum relacionamento a gente inicia pensando, vou terminar. É. Mas encerrou assim numa A gente boa, divide amigos. o tatame querendo que dure pra sempre. Isso, exatamente. Exatamente. Você já percebeu como tem palavras japonesas imiscuídas? Imiscuídas eu fui longe demais, mas é isso, porque eu tô Muito com cara da culta, USP, né? Eu muito tenho que mostrar culta. um pouco
né? Então, imiscuída na nossa língua. Tem. E não só com o advento dos restaurantes japoneses. Vou dar uma que acho que muita gente não sabe, mas tem uma palavra que acho que todo mundo pensa que é portuguesa, de origem portuguesa ou de alguma outra origem, mas é de origem japonesa. Qual? Kaki. Caqui. A fruta kaki Tem caqui no Japão? veio de lá. Oh my God. Kaki em japonês é kaki. É caqui. Veio de lá. E aí se chama, obviamente, caqui. É. Gente, eu não fazia ideia disso. Então é uma palavra japonesa que todo mundo fala e ninguém sabe. É. Tanto que os alunos, sempre que começa curso, né? Eu já pergunto pra eles, eu costumo fazer isso, perguntar pro pessoal, né? Vocês conhecem alguma palavra japonesa? Aí todo mundo fala tatame, sushi, sashimi. Aí eu falo Achamacê. irashaimase. Irashaimase. É. Isso. Aí konnichiwa, arigato, sayonara, todo mundo sabe essas. Aí eu comento, eu falo assim, ó, mas tem uma comida, morrer de fome, você não morre de fome. Porque você já sabe pedir caqui, chegando lá. Porque é uma palavra que veio de lá. E tá no Então. nosso cotidiano. Nosso dicionário, se você for lá, É tem o caqui. verdade, é verdade. É. Então, mas você vê, né? A tua paixão foi tanta que aí você falou, bom, vou estudar esse treco aqui para poder ensinar. Sim. Ou seja, você sabe japonês para ensinar. O teu nível é fluente, então. Agora Talvez sim, mais tanto do que fluente, talvez. Ah, eu sou uma pessoa modesta. Sou libriano, então eu sou uma pessoa que eu me sinto modesto. Me sinto Entendi. modesto. Então, assim, diria que eu sou fluente, mas não no nível de um nativo, claro. Também porque eu nunca cheguei a morar mesmo no Japão. Já fui, já passei um tempo, mas morar igual outras Que, pessoas, aliás, foi não. a melhor experiência da sua vida, né? Foi. Quanto tempo você Foi. ficou? Você Eu foi fiquei pra um- onde? Eu fui pra cidade de Kyoto, tá? E aí, mas rodei o Japão. Eu fiquei um mês. Fiquei um mês no Japão, fiquei um mês lá. E falei assim, eu quero aproveitar esse um mês o máximo possível. E aí rodei, fui pra vários lugares, conheci várias cidades. Falei, vou gastar meu japonês o máximo que der. Esse E um você mês falava ajudou bem muito. Já? Eu já estudava, agora eu sou ruim de matemática, então fazer conta pra mim é péssimo. Comecei a estudar em 2009 e fui em 2017, então 8 anos. Tá. Né? Pô, então você Tá chegava... certo, né, a conta? Olha, eu sou de humanas, então Ah, tá tudo bem. Então, É isso. conta não é comigo. É. Mas aí... Mas aí você chegava lá no boteco, pedia uma Heineken e era top. Não, consegui pedir tudo que eu A queria. Heineken não, Kirin. Kirin, Né? Lógico, né? Biro. Biro. Eles falam biro. Cerveja, né? Aí você chega... E eles nos surpreendiam de um cara... Muito, muito. Quando eu chegava nos lugares, às vezes eles já vinham tentando falar inglês. E o inglês dos japoneses é meio difícil de entender. Sofrido. É sofrido, sofridinho. Tem japonês que fala muito bem, mas a maioria é sofridinho. Ah, É. Mas aí eles já tentavam vindo, assim, vir falar inglês comigo. E eu ficava assim, não... Fala japonês, por aí favor. você desenrolava um japonês maravilhoso, os caras... O olho Eles até ficavam, abria, né? oh, né? Sim. E aí eu usava meu japonês, treinava o máximo possível. E aí você deu uma rodada no Japão naquela época. Quis ir pra vários lugares, vários lugares. Mas assim, eu fui com a minha avó. Ah, fui com a minha avó. Nossa, que memória maravilhosa. Inclusive, minhas duas avós, assim, são pessoas que... Não quero me emocionar, porque eu não quero chorar. Ah, tá bom. Mas eu sou uma pessoa emotiva, sou muito emotiva. É, Muito, muito, muito. Mas assim, elas moldaram minha vida, sabe? As duas. Minhas duas avós são muito o especiais. japonês, agora, bom, é inevitável que eu fale isso, mas olha como eu te percebo japonês, você só não tem o olho puxado, porque o japonês, ele honra muito os seus antepassados, os seus ascendentes, Sim, em especial os avós. sim. Então é muito bonito te ouvir falar assim, porque é da cultura japonesa. É, Ter altar, né, quer dizer... mesmo respeito pelos mais velhos. Porque, enfim, a pessoa mais velha, ela já viveu muita coisa. Então ela É. tem mais experiência que você. Ela sabe te dar lição de vida. se né? você estiver Então, disposto a aprender. se você estiver disposto a aprender. Tem uma coisa muito legal, assim, o japonês é um ser muito honrado, né? Tanto Sim. que quando a gente fala, assim, de espiritualidade, diz que é um povo muito mais evoluído, de fato, porque o senso de comunidade que eles têm, Muito forte. né? Nossa, Muito forte. eu não vou saber onde eu vi essa história, mas era uma história que estava faltando água, por alguma razão, e as pessoas vinham de muito longe para uma fonte pegar água.
E aí tinha uma senhorinha lá muito velhinha, tipo, com o seu galãozinho de água, enchia, e o repórter perguntou, mas a senhora anda tudo esse tantão, todo santo dia, 10 quilômetros, a senhora não vai levar mais água? Ela falou, não, meu filho, eu levo o quanto eu preciso, para deixar para os outros. Mano, Sim, é muito legal isso. sim. Né? Não, e, por exemplo, tive contato com um japonês, agora em julho, que eu fui fazer um serviço de tradução, de intérprete. E aí ele era de uma região que sofreu muito com aquele terremoto lá de 2011, que teve muito grande no Japão, foi um dos piores que teve. E ele contou que a cidade dele foi assim praticamente devastada e que ele devia muito aos amigos dele, de outras regiões que sabiam que ele era daquela região e acolheram ele, ajudaram até a cidade ser reconstruída, né? Então, e o que é Então, legal do japonês é que eles fariam isso por um estranho. sim, Não só por um amigo, porque Sim. eles valorizam, né? Tanto que uma das Blue Zones, eu não sei se você viu esse documentário no Netflix, que fala das zonas azuis, que são os lugares de maior longevidade do mundo. E uma cidade japonesa, que obviamente, pô, Marisa, não vou lembrar o nome, eu tô com H na cabeça. Começa com H, mas deve ter 1 milhão. Tem É vários. uma dessas Blue Zones. E por quê? Porque lá eles prezam os relacionamentos e a atividade física, eles andam muito. O japonês pratica muita atividade física. E a comida, Muita, sim. Eles né, que é cuidam muito muito da saudável. saúde. Muito. Então, ou seja, é uma, até o fim eu vou lembrar, mas é uma das Blue Zones, né, que tem no mundo, que não são muitas. Sim, a longevidade lá é muito alta, né? É. Porque eles prezam muito por cuidar de si. Eles têm muito isso. É. Da saúde, do espiritual também. Tem muito isso. Então, e aí você foi estudar como fazer a galera aprender uma língua, que não é uma língua simples, É um desafio. né? Mas aí eu vou fazer uma transposição para uma dificuldade que eu percebo muito, e é muito recorrente, as pessoas reclamam muito de não conseguir aprender uma língua como inglês, por exemplo, né? Sim, A gente sabe, por exemplo, espanhol é parecido com a nossa, embora tenha falsos cognatos e tudo, muito, né? mas é mais fácil de aprender do que... Sim, do que Japonês. japonês. Com certeza, sem dúvida E eu nenhuma. nem tô falando ainda dos kanjis, que eu vou querer saber como é que você... Se você escreve ou se você só fala. Escreve. Ai, gente, como pode, peixe vivo? Não é? Ah, pra mim a única explicação é espiritual. Mas então, o kanji, ele não escreve... Você não escreve palavras, né? São os ideogramas. Mas um ideograma pode ser uma palavra. Ele pode carregar um significado. Você escreve um ideograma e esse ideograma já é uma palavra, carrega um Inteira, significado. não é uma letra. Isso, exatamente. Ele é uma letra, palavra, barra palavra. Dependendo do contexto, vai ser uma letra ou uma palavra. Pode, porque às vezes você pode pegar um kanji aqui, outro aqui, juntar e formar uma nova palavra. Aí ele vai ser uma letra. É doido, né? É doido. E tem que saber, a pessoa tem que saber meio que desenhar Sim, bem. tem uma ordem de escrita que você tem que seguir pra ele ficar bonitinho e ser, né, legível. E por que lê de Tem. cá pra lá, ao contrário? E lê da direita pra esquerda quando tá na vertical. Porque o japonês tem isso. Ele tem a escrita vertical e a escrita horizontal. A horizontal é igual à nossa. É igual a nossa. É igual à nossa. Mas, por exemplo, jornal, livro, tudo isso eles escrevem na vertical. Ah, por isso que lê. E aí você vai descendo e aí você pula pra esquerda. Então, um livro japonês, você vai virando a página daqui pra cá, assim. É diferente. É. Depois que Engraçado. aprende, fica fácil? Sim, chega num ponto que você já se acostuma. O começo é muito difícil, porque você aprende alfabetos novos, que inclusive o japonês tem 3 sistemas de escrita. Por quê? Tem uma explicação. A explicação é a seguinte: o japonês, a princípio, ele não era uma língua que tinha escrita. Ele só era falado. E aí, os kanjis, eles tiveram origem na China. E aí, o japonês, com o comércio com a China, guerras também, porque o Japão, no passado, invadiu muito a China, a Coreia. O Japão tem um passado meio... Não é que eles são assim também tão legais. Hoje em dia. Antes o Japão era muito... Queria colonizar, explorar, navegar, né, dominar lugares. Até tinha porque ele é isso. pequenininho, né? Sim,
Sim, e aí chegou a ter shoguns, né? Os generais que queriam realmente expandir o império, né? Uhum. E aí iam para outros países ali da redondeza para tentar colonizar mesmo. E aí nessas invasões à China, entraram em contato com o sistema de escrita deles, o kanji. Em chinês tem outro nome, né? Mas aí pegaram isso, só que o kanji é difícil. O kanji é muito difícil, muito elaborado. E aí o que o japonês ele fez? Ele deu uma facilitada. E aí do kanji surgiram mais 2 sistemas de escrita. E aí o japonês tem 3. Aí eles têm um que é só para as palavras deles, japonesas, que mistura com... Na verdade, os 3 se misturam na escrita, né? Mas aí eles têm esse principal. Tem um que é só para palavras estrangeiras. Então, por exemplo, se for escrever nosso nome, né? Rafael, Marisa, tem que usar um alfabeto específico, porque é estrangeiro, né? Então, é complexo. É Gai Kokojin. Gai Kokujin. Como a gente é Gai Kokujin, tem que usar um sistema de escrita específico. Entendi. É. E aí, bom, daí voltando, então você falou, bom, eu quero ensinar esse negócio, então eu vou aprender dicas, técnicas e tudo para a pessoa poder absorver um novo idioma, Sim. que não é fácil, e aí é o que eu estava te dizendo. Mesmo o inglês, né, acho que dá para a gente extrapolar para todas as línguas, os idiomas. Sim. Tem pessoas que têm mais dificuldade que outras, né? Sim, e isso por N motivos. Então, desde casos assim mais clínicos, digamos assim, tipo uma dislexia, por exemplo, que vai dificultar no aprendizado de um idioma, como questões psicológicas também. Traumas emocionais, né? Inclusive, até antes das gravações, a gente estava comentando rapidinho, tem um pesquisador, que é o Stephen Krashen, que ele pesquisa muito essa questão de aquisição de linguagem. E ele tem algumas teorias que falam justamente disso, que às vezes as pessoas elas têm filtros afetivos ali que vão impedir essa absorção, vão impedir essa aquisição. Então, qual que é a diferença entre adquirir e aprender, aquisição e aprendizado? É diferente? É diferente, é diferente. Qual é a diferença? O aprendizado é o mais fácil. Porque o aprendizado é você ir lá, estudar as regrinhas gramaticais, estudar o vocabulário, estudar os kanjis. Aí você aprendeu. Você tem aqueles conceitos lá na sua cabeça. Você sabe que boa tarde é konnichiwa, obrigado é arigato, tchau é sayonara. Você aprendeu. Mas uma coisa é você ir lá no Japão, em loco, e você realmente conseguir desenvolver. Você só vai conseguir desenvolver se isso tiver internalizado dentro de você, se você tiver adquirido essa linguagem. Então, a aquisição é quando você internaliza. Tem esse input aí, né, no cérebro, e aí você já consegue realmente utilizar aquilo. Então, Que é um processo inconsciente, então. é um processo inconsciente. É um processo que você não percebe, né? Aprender não. Aprender, você vai lá, estuda, aprendeu. Só que quem garante que você vai conseguir usar aquilo? Isso acontece muito. Eu lembro quando eu estava aprendendo, e aí eu assistia alguma coisa, eu ouvia. Eu falava, opa, já estudei isso aí. Mas aí se me colocassem lá, me jogassem lá, eu não ia conseguir desenvolver. Eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha aquisição. Então a aquisição é um processo muito natural. É um processo que você não percebe. Quando você vê, você já está entendendo, está falando, você fica, gente, eu estou falando mesmo, eu estou entendendo mesmo. Mas é muito surreal. Você passou naquela fase de assistir com legenda? Sim. Mas aí não era legenda em kanji, era legenda em palavras? Ou era Não, em a kanji? legenda, se você coloca uma legenda em japonês, vai ter os 3 alfabetos misturados. Os 3 sistemas de escrita. A língua japonesa mistura os 3. Então aí você assistia e, na verdade, as legendas era só para se assegurar se você perdesse alguma Isso, coisa. exatamente. Mas, no geral, você conseguia fazer um listening perfeito, assim. Hoje em dia, sim. Mas aí, antigamente, eu fazia isso. Colocava e ia acompanhando para ver se eu tava entendendo mesmo. E você acha que isso é uma boa prática para quem quer adquirir um idioma? Sim, ajuda. Ajuda bastante. Porque aí você tá... É uma coisa que você mistura, né, as sensações. Então você tá lá com a sua audição e o visual também, né? Então você tá lá ouvindo aquilo e você ao mesmo tempo visualiza. Então ajuda.
Então, quem é sinestésico consegue aprender muito bem assim. Porque tem diferentes tipos de aprendizado, né? Tem pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais, pessoas sinestésicas, né? Tem gente que precisa tocar e falar, né? Tá com aquele objeto ali para conseguir aprender, adquirir. E quando você pega um aluno, claro, eu imagino que você tenha classes grandes, mas também mais personalizadas. Se alguém chegar e falar, pô, Rafa, eu quero aprender, mas eu quero você professor particular. Uhum. Aí você saca isso do aluno e você explora isso mais, Sim, eu imagino. conforme eu vou conhecendo, eu já vou percebendo, esse aluno eu já sei que ele funciona melhor ouvindo, esse funciona melhor escrevendo, esse funciona melhor vendo, esse precisa misturar os três. E aí, vida de professor não é fácil. Não. Porque a gente tem que pensar isso, né? Quando eu vou preparar uma aula, eu não posso falar assim, hoje vai ser essa metodologia, e ponto. Não, eu preciso pensar, essa turma tem pessoa A, pessoa B, pessoa C. Então eu preciso usar metodologias que englobem todo mundo ali, porque senão vai ficar E você defasado, dá aula onde né? hoje? Hoje eu tô atuando em 3 lugares. Aula mesmo eu dou em 2 lugares, né? Eu trabalho no CIAT, que é o Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior, que é onde eu comecei a estudar. É essa escola que eu comecei a estudar. Então você dá aula de português para japoneses? Não, hoje em dia não mais. Ah, Hoje em dia eu não tenho nenhum aluno de português, nenhum japonês aluno de português. Eu tinha antes da pandemia, mas aí com a pandemia todos voltaram pro mas Japão. assim, então são brasileiros que vão trabalhar no exterior, que aí você precisa preparar o mínimo. Falar, gente, fica aqui um Isso. tantinho. Isso, exatamente. Mas qualquer um pode fazer o curso lá. Tá. Né? E o outro lugar? Aí eu dou aula também em Centro de Línguas da rede pública do estado. Ai, que legal isso. Eu É. não sabia que existe isso. Sim, existe. Como que é existe. isso? Então são determinadas escolas no estado Do inteiro. estado? Do estado. Interior tem várias escolas. E dentro da escola a gente tem esses cursos para os alunos da rede pública. Que não paga nada. Tudo gratuito. Então, assim, é uma super oportunidade para os alunos. Gente, E vocês sabiam que você aprende japonês gratuitamente na rede quem estadual? é da rede estadual pode fazer aula gratuitamente. 100%. Não paga nada, nada, nada. E é um super diferencial para a carreira desses alunos. Então, Imagina. assim, eu tenho alunos que, assim, eu posso usar como exemplo, que são, assim, orgulho para me mim. conta uma história, assim. Por exemplo, vou contar 2. Tá. Eu tenho uma aluna, uma ex-aluna, na verdade. Os 2 são ex-alunos. Uma, ela começou o curso e foi bem na época de pandemia. Então, ela teve, assim, 1 mês de aula, estourou a pandemia, aí ficou tudo online. E eu lembro até, se não me engano, conversando com ela chegou a falar que ela ia parar o curso. Aí conversei e falei, não, fica mais um pouco, continua. Aí as aulas voltaram presenciais, né? Aí voltaram, ela super se dedicou, ela fazia espanhol também no Centro de Línguas. Olha que danadinha. Que tem vários idiomas. Ah, tá tem bom. vários idiomas. E aí ela conseguiu um emprego lá no aeroporto de Guarulhos, Olha por só. causa dos idiomas. Então, assim, a gente muda vidas. Muda vidas. E o Muda outro exemplo? vidas. O outro exemplo é um Ó, ex-aluno você pode também. mandar um beijo pra ela, se você quiser. Oi, Isa, tudo bom? Se estiver assistindo, né? E Você é o orgulho dele. Sim, com certeza. E tem vários, muitos são, eu tenho orgulho, né? Aham. Mas, assim, casos de alunos que conseguiram empregos por conta do curso. Empregos, assim, que vão mudar a vida deles. Que eles vão conseguir, né, galgar uma coisa melhor, dar uma vida melhor para a família. Porque se a gente for ver a realidade, se uma pessoa está estudando em escola pública, ela tem uma realidade diferente de outras pessoas, Sim. né? E Menos querendo, acesso. sim, menos acesso, porque querendo ou não, uma pessoa que estuda numa escola particular, ela tem mais acesso a estudar um idioma, fazer um cursinho para entrar numa faculdade, né? Agora, uma pessoa que está na escola pública não tem. Então, isso é um acesso, uma chave aí para ela conseguir isso. E aí, por exemplo, eu tenho outro aluno, o Leonardo, o nome dele. Oi, Léo. Que hoje ele trabalha num hospital lá na Liberdade, o Hospital Lefort, por conta também do japonês. Quando ele foi fazer a entrevista, ele falou que tinha o curso, né? Tinha feito o curso, levou o certificado, né, do curso. E o pessoal, como é um hospital na Liberdade, Tem um público gigante. tem um público. E aí contrataram ele. E ele faz, agora ele tá na faculdade já, ele faz enfermagem. Gente, arrasou. E o sonho dele era trabalhar num hospital. E ele conseguiu por causa do curso. Então, Ó, quando ele Léo, conseguiu, arrasou, viu? Parabéns. orgulho também.
né? Então aí, nossa, são alunos assim que me trazem uma alegria assim sem igual, E eu acho né? bonito o jeito como você se relaciona com a vida, com as pessoas que passam pela sua vida. Eu já vou entrar aí, mas antes, só uma última pergunta. Já, você faz intérprete? Sim, Tradução e intérprete? sim, amo. E você já pegou algum trabalho assim, bem sui generis ou diferente, tipo de intérprete? O último que eu fiz foi. Ai, eu quero saber essa história, O esse último babado. que eu fiz foi agora em julho, no Festival do Japão. Inclusive é um festival bem grande que tem aqui em São Paulo. Né? Muito bom. Já foi no Festival do Japão? Não, você não me Ó, chamou? então vou Como é que eu chamar no ia? próximo, hein? Ah, Tem que ir no não próximo. sabia. Onde que Tem. fica isso? Na Liberdade? Ou... O Festival do Japão ele ocorre lá no Jabaquara, no São Paulo Expo. Aquele centro de exposições. Gente, é um troço É grande, gigantesco, então. é gigantesco. É um evento muito legal. A cabeça, né? Deve ter umas comidas lá. Sim, sim, a melhor parte. A melhor. E assim, é muito bom porque lá o Japão tem as províncias, né? Que são os estados, né? Lá não tem estados, tem províncias. E aí lá no Festival do Japão, a área gastronômica, tem todas as províncias. Aí cada província com a sua culinária típica. É maravilhoso. Mas enfim, aí fui como intérprete. Porque teve um outro evento ocorrendo lá que era com empresários japoneses que vieram para o Brasil e queriam fechar negócio com empresas daqui. E me colocaram com um empresário do ramo de frutos do mar. Hum. Uma delícia, Você deu uma inclusive. estudada antes? Porque deve ter uns nomes Muito, cabulosos, né? muito. Ouriço. Como é que fala ouriço? Uni. Uni. Ah, é Uni. fácil. Isso é fácil. Inclusive, eu descobri uma coisa assim que foi... Nossa, essa palavra eu nunca mais vou esquecer, por 2 motivos. Por quê? Fizeram uma entrevista comigo. E eu nunca cheguei e falei, vou estudar sobre frutos do mar especificamente. Sei alguns. Ouriço eu sabia. Já era uma palavra que eu sabia. Mas eu não sabia, por exemplo, como que falava Vieira, que é meu Vieira. sobrenome. Vieira. É verdade. É meu sobrenome. E é um animal. É uma conchinha. Delicioso, por sinal. Eu experimentei lá. Carne docinha, Amei, delicada. amei, amei. Caro. É top. caro. Mas é uma delícia. Né? Tá no Posso meu fazer um nome. parênteses? Pode. Eu quero morrer de catapora no MasterChef. Os caras pegam as vieiras, taluda assim, estraga a vieira. Deixa passar do ponto. que Ai, ódio. que ódio, que ódio. Que ódio mesmo. Pronto, fecha parênteses. E aí, esse empresário. Então, aí 2 fizeram palavras. a entrevista. Ah. E aí, esse empresário, ele é do ramo das vieiras, é o principal produto. Ele tem ouriço, ele também trabalha com ostra, enfim. E trabalha com as vieiras. Como é ostra? Ostra é caqui. Caqui furai, óbvio. Aí, ó, X. tá vendo? Então, aí trabalha com as ostras e com as vieiras. E aí falaram isso no teste. Falaram assim, porque eu faço exportação, importação de vieiras. E aí na hora de traduzir eu fiquei, ai meu Deus do céu. Aí fiz um embromation lá, porque intérprete tem que fazer. Eu cheguei a fazer curso de intérprete, né? E aí lá a gente estuda isso, que o intérprete não pode falar assim simplesmente, não sei. Aquele troço semelhante ao marisco, que tem uma conchinha assim, super bonitinha. Isso, eu tive que improvisar. E aí depois a moça, era uma moça e um rapaz que fizeram, né? Aí ela falou assim, então, Vieira se fala X. Como é X? Você sabe? Rotatê. Rotatê. Hoje em dia eu não esqueço mais, é meu Nunca mais. sobrenome agora. Rafael Meu sobrenome, Rotatê. exatamente, meu sobrenome japonês. E aí ele trabalhava com esse ramo, né? Inclusive, eu até brinquei com ele. Eu falei assim, sabia o que você vende, que você trabalha? É meu sobrenome. Ele dava risada, o japonês. E aí, super diferente. Então, eu tive que estudar termos Qual que era o outro? Você falou 2 palavras. Rotatê, Rotatê, que é a vieira. Kaki, a ostra. a ostra. Uni, ouriço. Toda você sabia, menos a vieira. A vieira eu não Ai, sabia. meu Jesus. Eu acho que eu já tinha visto em algum Mas aí lugar, eles mas passaram um pano também, né, gente? Porque é muito específico é esse muito troço. específico. Ah. Eu falei pra eles, eu falei assim, eu nunca tive contato com ramo pesqueiro. Nem comi vieira. Então, nunca comi vieira, nunca me comi. Nunca. Adoro. Mas aí, quando eu me comi, eu adorei. Não, vieira é uma delícia, gente. Quem puder experimentar, Então, aí ele te experimente. deu a oportunidade de experimentar a vieira? Tinha uma degustação. Ai, queria ser amiga Ai, deles, maravilhoso, maravilhoso. Mas e aí, foi legal esse trabalho? Foi um aprendizado, assim, incrível, incrível, incrível. Mas eu fui muito nervoso, pra ser sincero, porque empresário,
Aí eu fui todo de Ai, gente, faz cocô igual, gato. terninho. Ah, eu sei, mas aí eu fiquei, gente, ele vai usar uns termos técnicos e vai estar todo pomposo lá. Mas você deu uma lida em alguma Ai, coisa? nossa, eu Rede, estudei. pescaria, essas coisas. Estudei. Na semana anterior eu... Como estudando, se estudando, pesca estudando. vieiras? Em japonês. Como se pesca vieira, o cultivo da vieira, a criação da vieira, exportação, Ai, importação. arrasou. Rafael arrasou. Gente, mas foi um estudo assim exaustivo. Porque a intérprete é isso, o intérprete ele precisa, né, estudar Intérprete muito. tem que dar uma emoção no rolê, assim. Tipo, moço, essa vieira, ela é deliciosa. Sim, Sim. sim. É meio Inclusive, artista, então. precisa ser meio ator, porque, por exemplo, né, vamos supor, você tem lá o seu cliente, o seu empresário, e ele tá falando do produto. Se eu sou um intérprete que eu fico falando assim, o produto é muito bom, Morre de nossa, sono, né? O interlocutor. compra, Vieira, vai, compra. O cliente vai falar assim, eu vou comprar isso daí? Então eu preciso transmitir, né, uma emoção. O intérprete precisa ser carismático. Se não for carismático, Pô, então você ganhou o trampo. O cara sempre que vier pro festival japonês, ele vai te querer. eu espero. Ai, I hope to. Depois você me conta eu esse espero, assunto. eu espero. E teve mais algum outro, assim, que você fez? Meio estranho? De interpretação, engraçado, não. Pior que não. Você tá entrando agora nesse ramo? Eu cheguei a fazer, eu fiz o curso em 2018, de 18 a 20. Pegou um tempo de Você é pandemia. bem nerdzinho também, né? Eu sou super nerd. Adoro. É. Muito. E aí eu fiz o curso, mas é um ramo muito fechado. É um ramo bem fechado. Mas, inclusive, quem me recomendou foi a minha professora do curso. Né? Inclusive, agradeço. Dá um beijinho Né? nela. Como ela Aiko chama? sensei, arigato. Amo muito, maravilhosa. Devo muito, assim. É. A muitos te abraçou, professores. né? Sim, total. Né? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei, assim, honradíssima. Agora, então, eu tava contando, né, como eu admiro, assim, você de uma maneira geral, Obrigado. mas especificamente a tua capacidade de relacionamento, sabe? Você é um cara muito perspicaz e ao mesmo tempo muito delicado, sabe? Muito no melhor delicado. sentido, não, amor, né? Mas assim, ela não está falando da sua sexualidade, ela está falando da sua alma, baby. Mas eu gostei também dessa piada. É. E assim, a gente sabe que existe um ponto na sua vida que foi um ponto de virada, né? Que foi quando você descobriu um linfoma. E eu gostaria que você contasse essa história, porque eu acho que é uma história que fala muito, assim, das suas escolhas posteriores. Acho que as pessoas Muito. têm o que aprender com isso. Como é que Muito. foi esse caso? Muito inesperado. Uhum. Porque eu tinha 19 anos. Então era um adolescente. Por mais que já é maior de idade, mas com 19 sua cabeça tá... Eu já tava na faculdade, mas a cabeça é muito imatura ainda. E aí, o que aconteceu? Inclusive é um recado pro pessoal de casa, né, um alerta, que era um sintoma extremamente bizarro. Porque eu tinha uma coceira nas pernas insuportável, dia e noite, 24 horas. Minha perna coçava. E ficou assim meses nisso. Mas você não foi na E dermato, gato? Fui na dermato, passou cremes caríssimos. Minha família gastou dinheiros com esses cremes caríssimos e a coceira continuava meses se passando. E ninguém resolvia aquela coceira, até que um dia apareceu uma íngua, íngua entre aspas, na axila. E tava me incomodando. Mas aí fui no médico, ele olhou e falou assim, o seguinte pra mim. É só uma íngua na cidade aí, todo mundo tem íngua. Tipo um linfonodo aumentado? Era o linfonodo, Ah, tava aumentado. E o médico me mandou pra cá, falou, em uma semana vai sumir. o gato, primeiro o dermato, depois esse aí, tá zoado o negócio. E aí fui, aí ele me mandou pra casa, passou uma semana e o negócio aumentando. Aí minha tia, que é psiquiatra, chegou e... Mas posso fazer um parênteses? Ela, pode falar qualquer Mano, palavra aqui? Pode. Minha tia é foda. Ela é foda porque ela é psiquiatra, mas tia ela é não é, foda. ela estuda... Tia, você é foda. Você é foda. É. Ela estuda como as doenças, outras doenças, ela tem muita atração por estudar todas as doenças.
Porque ela também é nerd, né? Sim. Nerdíssima, aliás. Sim, inclusive, é muito engraçado, só um parênteses, eu lembro dela estudando, na época da faculdade eu era criancinha, eu adorava entrar no quarto dela. Eu entrava lá. Olha. A criança, né, espoleta. E ela estudando. Aí ela virava pra mim, vaza! É a cara Hoje dela. a gente brinca até hoje, assim, né? Eu acho que se ela fosse um gato, ela seria o Garfield. Sim. Tanto que ela gosta, ama gato, né? E eu puxei isso Ama? também. Eu Ai, tenho você 3 ama? filhinhos. Gente, a gente aqui só no tricô, né? Vocês Só não no sabem tricô. de quem. Mas se vocês quiserem saber de quem a gente tá falando, você procura aqui embaixo nos vídeos, tem o da Débora Melzer, maravilhosa. Minha tia. É a tia dele. By the way. E, enfim, aí voltando, né? Enfim. Então, daí a sua tia falou, mano, você... Ela virou e falou assim, vai num hematologista. Aí eu falei, que médico é esse? Nunca tinha ouvido falar de hematologista. Eu fui jogar onde? No Google. Senhor Google. Aí o que o Google fala? Ah, hematologista trata de sangue, né? A linfa, né? No corpo. Sangue, suor e lágrimas, no E caso. aí eu fiquei, o que tem a ver? Mas aí eu comecei a conectar, né? Os pontinhos. Aí eu falei assim, trata do linfonodo inchado. Google é tenebroso, né? Você pesquisa assim, estou com dor de cabeça há 2 dias. O Google fala assim, câncer no cérebro. Tumor cerebral. Então, e aí o que aconteceu? O Google mandou assim, linfoma. Aí eu falei, não deve ser não, né? Mas vamos lá. Aí fui. Aí a gente fica em negação. Aí a doutora que eu fui apalpou. Aí ela virou pra mim e falou assim, vamos fazer uma biópsia. Aí eu falei, que legal, né, biópsia. Aí fiz. Ela tinha linkado com a coceira nas pernas? Não sei, mas ela falou isso, né? Se não fosse minha tia na família, sabe-se lá se eu tivesse aqui agora. Não, eu tô dizendo essa médica. Né? Ela, tipo, falou, você teve coceira nas pernas? Eu comentei. Aí ela falou, E ela palpou, ela falou assim, tá meio duro. Se fosse só uma íngua, a íngua é molinha, que é um inchaço. E aí fiz a biópsia e dito e feito. Veio positivo o resultado. E aí? Por incrível que pareça, na hora é uma coisa que você fica assim, nossa, é real isso? Né? Eu não sei como, eu enfrentei muito bem. Minha família foi assim, né? Minha mãe tá aqui, minha mãe acho que foi a que mais sofreu. E aí, mas eu não sei porquê. Na hora, eu tive um pensamento assim muito, não, eu vou sobreviver, eu vou lutar. Muito incrível, assim, porque eu fiquei com um psicológico, assim, maravilhoso na época. Porque épocas da minha vida que eu tava super saudável, a saúde mental tava lá embaixo. E nessa época, com câncer, com linfoma, tava pleno. Fazia as quimioterapias, ia lá, conversava com as enfermeiras, dava risada. Você chegou a fazer químio, as 2 séries? Fiz série branca. 6 meses, isso. Série branca, série vermelha. E aí? Né? Raspou o cabelo? Não cheguei a raspar porque a químio, pelo menos do meu linfoma, o linfoma de Hodgkin, não foi tão agressiva. Caiu um pouco de cabelo, mas o cabelo ficou ralinho. Então eu lembro que eu cortei ele bem batidinho, assim. Né? Ele ficou ralinho, assim. Mas eu ficava muito debilitado, muito enjoado. É muito difícil, né? Mas eu também, assim, eu e minha mãe, a gente fala que a minha médica, mais uma pessoa, vou mandar beijo pra doutora Thalita, lá do AC Camargo, inclusive o pessoal do AC Camargo. O AC Camargo é um hospital incrível, perfeito. Eles te dão, assim, o maior apoio, é uma rede de apoio, assim, maravilhosa. Então, devo a muita gente, assim. E foi, como você falou, um turning point, né? Mudou, assim, minha vida dali. Sua visão do mundo. Minha visão do mundo, porque você para e pensa, gente, você não sabe o amanhã. Porque um dia eu tava bem, do nada comecei a ter coceira na perna, do nada começa a inchar aqui, e aí quando você vai ver, você tá com câncer, fazendo quimioterapia, e tudo assim, né? Aos 19 anos, né? Aos 19 anos. Passei meu aniversário fazendo químio. Negócio muito louco, sabe? E aí, sempre que a gente vai falando, né, minha mãe, que são os novos aniversários, quando chega no dia da cura, né? Então, o dia que eu cheguei, assim, na médica, ela falou, você tá curado. Nossa, cara. É um peso, assim, que... né? E aí você... Não posso ver ninguém chorando, que eu choro também. Você tá vendo que a mãe ali tá emocionada. Eu preciso me segurar também.
Mas é isso, assim, você percebe que a vida ela é muito passageira. Então mudou. Muito O que passageira. mudou, assim? O que você. Eu sou uma outra pessoa. E aí eu passei a pensar assim, gente, a vida tá aqui pra gente viver. Então, tem vontade de fazer? Faz. Você tem um sonho, corre atrás. Não deixa pra amanhã, porque o amanhã você não sabe E acho que como vai também ser, né? o valor dos momentos, né? Por exemplo, esse momento, eu tô totalmente conectada com você, imagino que você comigo. E é um momento muito especial. Todos os Muito. momentos são muito especiais. Muito, muito. Né? Eu vivo hoje de outra forma. Que antes do linfoma, assim, não vivia. E são Né? 10 anos, né? Você tinha 19, hoje você tem 29. Essa conta a gente faz fácil. Fez, sim. Mas o aniversário de 10 anos de cura vai ser ano que vem, O 2025. que nós vamos fazer? Ah, tem que fazer alguma coisa, né? Bora pro karaokê japonês? Bora. Eu vou cantar assim. Natanairo itonike. Vamos, bora Vamos? cantar. 10 de março. 10 de março. 10 de março é a data da cura, assim, né? E você guarda grana pra ir pro Japão mais, assim? Ah, Mas imagina. a minha vontade muito grande, assim, é fazer algum intercâmbio. Fazer Como algum que seria intercâmbio. isso? Tem vários intercâmbios, vários programas, né, de intercâmbio pro Japão, pelo governo japonês, Ministério da Educação deles. Que aí E- paga pouquíssimo, então. É, assim, dá pra você sobreviver, né, mas porque você vai como estudante, mas eles falam que lá nesse período, como estudante, você pode fazer bicos. Você não pode ser um contratado, ter um emprego, um CLT de lá, mas você pode fazer bicos pra... Então eu poderia dar aulinha particular, poderia trabalhar de garçom. Talvez numa casa brasileira, ser, né, intérprete, Sim, ou ensinar português, sei lá, onde precisasse. Dá pra fazer bicos, né, enquanto você tá lá como estudante. Aí eu queria ter essa experiência. Aproveita que você tá sem namorar, Né? porque Não depois é? que pintar, você não vai mais. Então, Ah, mas a gente vai vivendo ah, e vai mudando também, né? é. É. Porque hoje em dia eu acho que é assim, a gente não pode se prender a nada também. Porque a vida passa muito rápido. Cara, mas achar um grande amor é mó Então, difícil, né? é difícil, é difícil. É, Aí quando você acha, você não fica não querendo muito deixar embora, né? não dá pra dizer aquilo, né? Nunca diga nunca. Não dá pra você Aham. dizer, não vou fazer tal coisa, né? É. Então, realmente, eu fico falando assim, não vou me prender a ninguém, mas se aparecer, né? Então, e se for japonês, então, aí, meu filho, acabou, Então, né? acabou. Mas se for é melhor, aí é mais fácil pra ir, né? Ah, é verdade. Consegue até o passaporte. Consegue. Né? E agora, assim, quais são os próximos passos? Então, no quesito estudo da língua, é infinito, né? Como eu comentei, eu fiz a prova de proficiência, já consegui passar no último nível, graças a Deus. Então, hoje você é Mas o estudo ainda é eterno. Tem muita coisa que eu não sei ainda. Não sabia da Vieira, Pô, mas também é específico, pacas, né? né? Então, assim, Como fala psicólogo em japonês? Shinrigakusha. Eita, pega, isso aí não vai dar, não. Então, aí é isso, né? O estudo é infinito, então um dos planos é continuar estudando. Inclusive, quero ir para lá, fazer pós-graduação lá. Né? Mas eu acho que assim, a vida é muito também. Você não adianta planejar. Porque às vezes É. você planeja uma coisa e ela é uma caixinha de surpresas. Ela te joga assim, quando você menos espera alguma coisa que dá um. Tipo linfoma, né? Tipo linfoma, né? Você não espera e muda a sua vida assim, totalmente. Você percebeu, assim, quem realmente estava do teu lado nessa hora? Sim. Porque a gente conhece tanta gente, Nossa, né? Tem sim. tanta gente do nosso lado. Tem. E aí, na hora Tem. que a gente realmente. Tem um momento que a gente cai da nuvem. Não sei Tem. se você caiu da nuvem. Sim, Eu, porque. algumas vezes na vida, caí da nuvem. E é aquela velha história, você só sabe quem é seu amigo naquela hora H. Porque eu fiquei internado muito tempo, né? E teve vários amigos que foram me visitar na época. E pessoas que eu considerava assim super amigos mandaram só melhoras. Mas não foram me visitar. Nem o mangá não mandaram. Então, Como assim? sabe, um docinho japonês. É, qualquer coisa. Mando melhoras. Sabe? E aí você percebe, você fala assim, essa pessoa não é amigo, é colega.
Mas é uma pessoa que eu sei que naquela hora eu não vou poder chegar e falar, ó, fulano, tô precisando de ajuda, você me ajuda. Mas a gente descobre, Você pede ajuda? né? Eu, sendo bem sincero, sou uma pessoa que eu evito. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a cultura japonesa também, Pra porque não eles se têm muito decepcionar. isso. Ah, é? Não, é mais assim de não querer atrapalhar o outro. Eu tenho muito isso, assim, né? De, eu não quero atrapalhar a pessoa, então eu vou tentar me resolver aqui da minha forma, pra não invadir o espaço dela, não atrapalhar a vida dela, né? Então eu tenho muito isso. Mas se for necessário, eu peço. Se for necessário, eu peço. Mas eu tento ao máximo, assim, ser independente. E você tem bons amigos. Tenho, com Isso certeza, também é um sim. patrimônio inalienável, Nossa, né? sim. Não, amizade, assim, é uma coisa que eu amo meus amigos. Amo, amo, amo. Né? E sei quem é de verdade. Isso eu acho que talvez seja muito importante, né? De fato. Muito, muito. Vou Nossa. pedir pra você, meu amor, a coisa mais linda, que tô cada vez mais fã, olhar pra sua câmera e deixar para as pessoas uma mensagem, seja sobre aprendizado, né? Que a gente precisa persistir na vida. Você é um cara hiper persistente, Sou né? Em persistente. tudo, Sou assim, eu teimoso. acho. E disciplinado. Então, com tudo que você passou, né? Essa trajetória, imagina, antes dos 30 anos, você já tem uma história de vida muito rica, sabe? Então, deixa aí um recadinho para geral, uma inspiração, né, para as pessoas. Então, como eu comentei, a vida é uma caixinha de surpresa, né? Então, se você tem vontade de aprender um idioma, conhecer uma cultura, viajar, fazer uma coisa doida, sair do armário, faça, porque você não sabe como vai ser o amanhã e às vezes você pode se arrepender. Então, eu acho que é uma lição de vida você aprender a não ter medo. Medo do que vai acontecer, porque às vezes você fazendo pode mudar a sua vida, né? Então, tem experiências que nem o linfoma, um câncer, que são coisas que viram assim a sua vida de cabeça para baixo, mas essa é a minha lição, né? E aí eu gosto de passar isso para as pessoas, né? Falar que a gente não pode ter medo da manhã e tem que viver o agora. Aquele lema, né? Carpe diem. Né? Você tem que aproveitar o agora. Como fala carpe diem em japonês? Acho que eles não têm, mas aí seria se Aproveite fosse o dia. Mas se fosse o Carpe Diem mesmo, ficaria Carpe Diem. Com o sotaquezinho deles, né? Sotaquezinho deles. É, Queridão, que honra, que prazer ter você aqui. eu que agradeço. Você é muito maravilhoso. A Tamo honra é junto. minha, tamo junto. Eu, você e o Pikachu. Exatamente. Obrigada por ter vindo. Arigatou gozaimasu. Valeu, mano. E é isso aí. Finalizamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E estamos juntos, né? Vocês daí, eu daqui. Para mim é uma honra. Eu acho que talvez não fale o suficiente, mas eu sou muito grata a vocês. Então, lembra, cuida de você.